Saudações musicais, caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de estruturação e percepção musical. Muito bem, na aula de hoje nós vamos tratar dos compassos simples e dentro dos tópicos nós vamos ver o ponto de aumento, os compassos binários, ternários e quaternários. Veremos mais detalhadamente os binários simples, os ternários, os quaternários. Conheceremos também os compassos quinário e setenário e além da abreviatura de fórmulas. Os compassos simples. Então eu gosto muito de detalhar o seguinte. A primeira impressão que a gente tem, o primeiro conhecimento que a gente tem é que os compassos que têm unidade de tempo 2, 3, 4, 5 e 7, ou seja, aqueles que têm na sua unidade de compasso um desses números 2, 3, 4, 5 e 7 são compassos simples. O compasso simples é aquele cuja unidade de tempo é uma subdivisão binária, ou seja, cada vez que eu subdividir esses tempos, eles serão divididos binariamente. Ou seja, quando uma figura que representa um pulso, ela pode se dobrar em figuras de menor valor binariamente. Então, dessa maneira, nós temos 5 tipos de compassos simples, que são o binário, de 2 tempos, o ternário, de 3 tempos, o quaternário, de 4 tempos, o quinário, de 5 tempos e o setenário, de 7 tempos. Antes de começar os compassos, sejam eles os compassos simples ou outro tipo de compasso, é importante que a gente relembre a questão do ponto de aumento. O ponto de aumento é esse ponto colocado à direita da nota e, como diz o nome, ele aumenta o valor dessa nota. É importante que vocês gravem que o ponto de aumento ele não é um ponto que aumenta um valor específico na nota. Sim, ele aumenta sempre a metade do valor dessa nota. Ou seja, ele aumenta uma figura que seja a metade daquela que ele está colocada. Então, dessa maneira, nós podemos ver que uma semibreve pontuada é a mesma coisa que eu tivesse a soma de uma semibreve com uma mínima. A mínima porque ela é a metade da semibreve. Então o ponto é sempre isso, a metade da figura que ele está colocada. A mesma coisa acontece com a mínima pontuada. Seria então uma mínima mais a soma de uma semínima, que é a metade da mínima. E a mesma coisa acontece na semínima pontuada e nas outras demais figuras. Então, numa semínima pontuada é a mesma coisa que eu tivesse a soma de uma semínima e mais uma colcheia, sendo que a colcheia é a metade da semínima, lembrando aquele quadro da proporcionalidade de figuras. O ponto de aumento, então, ele vai aparecer normalmente nos compassos simples, na unidade de compasso. Por quê? Porque nem sempre eu vou ter uma única figura que vai representar o compasso todo. Nos compassos simples, normalmente nós conseguiremos isso. Nos compassos ímpares, nós não conseguiremos, muitas das vezes, nós não conseguiremos uma única figura que represente o compasso inteiro. Então, para isso, ele vai aparecer o ponto. Então, num compasso 2/4, ou seja, um binário, onde a semínima é a unidade de tempo. Se a semínima é a unidade de tempo, eu terei 2 tempos nesse compasso, ou seja, a unidade de compasso é a soma de 2 semínimas, de 2 pulsos desse compasso, sendo a figura que representa a unidade de compasso a mínima. Já no compasso 3/2, que é um ternário simples, cuja unidade de tempo é a mínima, eu terei a unidade de compasso a soma de 3 mínimas, porque eu terei 3 pulsos equivalentes a uma mínima. Então, a soma de 3 mínimas eu só consigo se eu colocar uma semibreve pontuada, ou seja, uma mínima mais uma mínima dá uma semibreve. E o ponto vai representar a mínima, que é a metade dessa semibreve. Os compassos, então, só para ficar bem claro, os compassos binários são aqueles que se agrupam de 2 em 2 pulsos. Então, lá, o compasso o binário simples 2/4, 2/4, ele é sempre subdividido de 2 em 2 tempos.
Como é o 4 na unidade de tempo, é a semínima que vale 1 pulso. Então, eu terei 2 pulsos dentro desse compasso, né? Eu consigo isso através de 2 semínimas ou a soma dessas 2 semínimas, que é uma mínima, ou a subdivisão dessas semínimas, que são colcheias, semicolcheias, daí por diante. O compasso ternário, o 3x4, a única coisa que ele se difere do 2x4 é exatamente que ele vai ser dividido de 3 em 3 tempos, né? Então, se o 4 é a semínima que vale 1 tempo, eu vou ter 3 pulsos dentro desse compasso. E o 4x4, o quaternário simples 4x4, também segue o mesmo padrão dos compassos anteriores aqui. A única diferença é que ele é dividido de 4 em 4 pulsos. Se eu tenho a semínima que vale 1 tempo, são 4 semínimas que vão preencher cada compasso. Então, o binário simples, onde a unidade de tempo é a semínima. Aqui nós podemos ver nesse exemplo todas as figuras que são subdivisões dessa semínima, né? Se eu tenho a semínima como unidade de tempo, eu vou trabalhar a proporcionalidade das figuras e o valor delas vai ser proporcional ao valor dessa unidade de tempo. Então, se eu tenho a semínima como unidade de tempo, a mínima vai ser unidade de compasso, que é a soma de 2 semínimas, e os valores das pausas também serão correspondentes às figuras de som. E logo abaixo eu tenho um compasso, um outro tipo de binário, que é o binário 2x2. Então aqui, justamente para vocês diferenciarem, quando eu tenho a unidade de tempo, a semínima, e quando eu tenho a unidade de tempo, a mínima. Então lembrem-se que eu falei numa das aulas anteriores que nós não temos valores fixos para as figuras. Elas passam a valer, ter algum valor adquirido justamente dependendo da unidade de tempo, da figura que vale 1 tempo. Então, no 2x4, a semínima vale 1 tempo. Já no 2x2, se é o 2 embaixo, a mínima passa a valer 1 tempo. E assim é a mesma coisa com a proporcionalidade das figuras. Se a mínima vale 1 tempo, a semínima vale meio, a colcheia vale 1/4 e daí por diante. As pausas também seguem os valores das figuras de som. O outro binário conhecido, usual, é o 2x8, que é exatamente onde a colcheia passa a valer 1 tempo. Então, nós tivemos aqui 3 compassos binários, simples, todos eles com unidades de tempos diferentes. A mesma coisa nós teremos nos compassos ternários, né? Então, eu tenho aqui 3 exemplos do ternário simples 3x4, do ternário 3x2, do ternário 3x8. Se pegarmos o slide anterior, ele é exatamente igual. A única diferença é que aqui nós dividiremos de 3 em 3 pulsos, né? 3x4, a semínima é a figura que vale 1 tempo, no 3x2 é a mínima é a figura que vale 1 tempo, e no 3x8 é a colcheia que vale 1 tempo. Os quaternários simples mais usuais também são esses que têm a unidade de tempo 4, 2 e o 8, né? Então, o 4x4 é seguindo o mesmo padrão do 2x4, do 3x4, a única diferença é que será dividido de 4 em 4 tempos, onde a unidade de tempo é a semínima. No 4x2, também dividido de 4 em 4 pulsos, mas onde a unidade de tempo é a mínima. E já no compasso 4x8, segue o mesmo padrão das unidades de tempo, que são o número 8, onde a colcheia vale 1 tempo, ok? Nós temos ainda os 2 compassos menos usuais, né? Sendo que desses 2, o quinário ainda é um compasso muito utilizado, principalmente no jazz. O setenário já é um compasso menos usado, a gente encontra ele um pouco na música erudita, né? Nos compassos, na música popular, não é um compasso muito usual. Só lembrando o seguinte, a diferença dele para os compassos binário, ternário e quaternário é a mesma coisa. Nós trabalharemos 5 tempos em cada compasso, ou seja, 5 pulsos em cada compasso. E o setenário é o compasso que trabalha 7 pulsos por compasso.
É interessante também frisar que o compasso quinário, tanto o quinário como o setenário, eles trabalham a soma de dois compassos. Ou seja, o quinário é sempre a soma de um 2 com um 3. E o setenário é a soma de um 3 com 4, ou vice-versa. O 5 por 4, então, não poderia ser a soma de um 2 quartos mais um 3 quartos, como poderia ser inverso também, a soma de um 3 com mais um 2. A mesma coisa o setenário. Ele é a soma de um 3 mais um 4 ou de um 4 mais um 3. E isso normalmente você vai notar nos primeiros compassos. Os autores, normalmente, eles já identificam no começo da música como ele está procedendo a divisão daquele compasso. Se é a soma de um 2 com 3 ou de um 3 com 2. Se é a soma de um 3 com 4 ou de um 4 com 3. Ok? Abreviatura das fórmulas de compasso, né? É muito usual que a gente utilize a letra C e o C cortado, tá? O C vem da escrita quaternário, que é uma escrita antiga, onde a letra C era a inicial dessa palavra. Então, permanece isso na música atual, né? Principalmente nos programas de escrita musical, onde nós temos a letra C, que representa o compasso quaternário 4x4, e o C cortado, como o C cortado é a metade mesmo, ele é a metade tanto da unidade de compasso quanto da unidade de tempo. Então, o C representa o quaternário simples 4x4, e o C cortado representa o binário simples 2x2. Então, aqui nós temos dois exemplos que identificam essa questão. Quando eu tenho a letra C, é o compasso quaternário 4x4, são 4 pulsos dentro de um compasso, onde a C mínima vale um tempo. Então, é a divisão quaternária. E o binário simples, o 2x2, aonde se eu tenho 2 na unidade de tempo, significa que o meu pulso vai ser preenchido por uma mínima. E o compasso vai ser preenchido por uma semibreve. A escrita dos dois é parecida. Somente a divisão que vai ser diferente, né? Enquanto eu tenho 4 pulsos, aqui eu tenho 2, ok? Não deixe de reforçar os estudos, lendo o guia das páginas indicadas, né? Referente a essa unidade trabalhada, a essa aula trabalhada, e acessem também esses 2 links que são muito importantes, que trabalham um material de reforço online, onde vocês conseguem, interativo, né? Que vocês conseguem aperfeiçoar tudo isso que nós trabalhamos nessa aula. Saudações musicais, nos vemos na próxima aula.